Olha, desculpa estar chorando aqui, eu não esperava chorar agora, eu esperava chorar um pouquinho depois, mas hoje tem promessa sendo cumprida na minha vida. Há uns dias atrás eu sonhei com meu pai orando por mim aqui em cima. E há 15 dias o pastor Messias perguntou: Axa, você pode dar a palavra no último dia da campanha de 12 semanas proféticas? E eu disse: eu vou. E hoje, quando o pastor chamou meu pai para orar, eu disse: é Deus. É Deus se confirmando, Deus confirmando os propósitos dele na minha vida. Mas eu queria hoje pedir para que vocês gerassem expectativa no coração de vocês. A gente já teve aqui louvor e adoração abençoados. A gente já teve motivos. A palavra do Senhor entrou nos nossos corações. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui. E a Bíblia fala que desde a fundação do mundo, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então, deixa ele se mover dentro de você. É isso que eu venho pedir. Deixa que o Espírito Santo venha se mover dentro de você. Começa a preparar o seu coração agora para receber essa palavra, porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Começa a preparar o solo para receber essa palavra, para receber essa semente agora. Deixa a palavra entrar na sua mente, renovar a sua mente, transformar a sua vida. E eu sei que meu pai já orou, o pastor já orou, mas eu queria mais uma vez pedir para a gente orar. E eu queria que a gente ficasse de pé e logo depois a gente vai ler a palavra, então a gente já vai ficar de pé, já vai orar, falar com Deus agora. Senhor, eu te agradeço porque Tu és soberano em minha vida, Pai. Senhor, eu sinto o Teu Espírito dentro de mim. Pai, faz agora, move o Teu Espírito no meio do Teu povo, Senhor. Continua agora com a Tua presença aqui, Senhor. Senhor, vem preparar esses corações, Pai. Tira o véu, Pai, que cobre os corações. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que não seja eu, mas seja Tu, Senhor, falando aqui. Em nome do Senhor Jesus, vem agora e abre os olhos dos nossos corações para que a gente possa ouvir a Tua palavra e que ela seja eficaz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia. Irmão Júlio já pode botar o texto. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, começando no versículo 20. Está um pouco clarinho aqui, mas vamos ler. Eu vou ler na minha versão, meus irmãos. Eu coloquei alguns textos na versão Almeida Corrigida e alguns textos na versão atualizada. Então, talvez a gente tenha um pouquinho de diferença, mas eu vou ler aqui o texto. João 14, 18, 21. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aleluia. Vamos falar um pouco do contexto. E irmão Júlio já pode passar um pouco do contexto desse capítulo. E a igreja já pode sentar. No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa lavando os pés dos discípulos. E era antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa. Em João 13, 19... Jesus diz: desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou.
É lindo, meu irmão, porque às vezes Deus nos fala as coisas antes de acontecer para nos preparar para o que vem. E eu tenho visto isso na minha vida. Deus tem me preparado para as coisas que vão acontecer daqui para frente. E acontece isso na vida da gente. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e aquilo entra em nosso coração e Deus nos prepara para o que está vindo. É confortante isso. E Jesus estava fazendo isso, estava confortando seus discípulos. Depois o traidor é indicado, e depois já em João 14, Jesus continua consolando os discípulos, e lá no versículo 12 ele fala: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos, eu cresci na igreja, e essa palavra só veio para mim ano passado, 28 anos de igreja. E essa palavra só veio para mim ano passado, porque a gente às vezes fica na igreja e a gente escuta aquelas mesmas palavras, as mesmas palavras, mas só em determinado momento aquilo entra no nosso coração. E ano passado essa palavra entrou no meu coração, porque aqui tem dizendo, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Imagina você fazendo as obras que Jesus faz. O Espírito Santo que estava em Jesus está em você. E ele pode fazer as mesmas obras. E maiores do que essas. Depois de Jesus falar isso, ele fala que vai mandar o Espírito Santo. Ele fala que essas obras são feitas através do Espírito Santo. E ele fala que o Espírito Santo é o Consolador. Pode passar, irmão Júlio. E aí ele vem lá, no capítulo 14, no versículo 18. Não nos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele ainda estava consolando, dizendo que ele ia embora, mas ele não ia deixar sozinho. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Ele estava dizendo que ele ia embora. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, aquele que crê em Cristo vive, porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se Jesus vive, você vive. E você só vive porque Ele vive. Então, você tem que crer nessa palavra. Pode passar, irmão Júlio. No versículo 20 ele fala, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele fala, naquele dia. Vamos se lembrar aqui, meus irmãos. Jesus estava aonde? Com os discípulos, certo? Ele estava lavando os pés dos discípulos e ele continuou com os discípulos. Ele estava falando aqui para discípulo. Para quem tinha 3 anos andado com ele junto. E ele falou, naquele dia conhecereis. 3 anos andando com ele, não conhecia ele. 3 anos andando com ele, não era convertido ainda. Conhecereis é futuro. Ainda não conheciam Jesus. Ainda não eram convertidos. Então, eu quero vocês se lembrem, irmãos, no dia que vocês conheceram Jesus. Eu quero que vocês vão aí no seu coração e comecem a se lembrar como foi que você conheceu Jesus. Eu não sei se foi numa pregação, fizeram um apelo e você decidiu. Eu não sei se foi um processo gradual, eu não sei se foi lendo a palavra de Deus, eu não sei se foi ouvindo rádio, eu não sei se foi ouvindo uma música em casa. Eu não sei como foi, se alguém chegou para pregar para você, mas eu queria que você se lembrasse o dia que você se converteu. Porque eu sei que foi irresistível. Eu sei que a graça alcançou o seu coração e aquilo foi irresistível. E você disse, eu quero servir a esse Cristo. Foi nesse dia que você conheceu Jesus. Foi nesse dia que você disse, eu quero. Porque Ele te escolheu primeiro. Pode passar, irmão Júlio. Aí no versículo 21...
ele vem e fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus não fala uma palavra sem propósito. Jesus podia só ter dito: aquele que guarda os meus mandamentos. Mas ele fala: aquele que tem. Por que ele fala aquele que tem? Que tem gente que tem uma Bíblia dentro de casa, mas não guarda. Eu sei, pastor Messias já falou isso várias vezes, mas tem crente que não lê a Bíblia, meus irmãos. Não é só ler a Bíblia. A gente tem que guardar ela no nosso coração. A gente tem que possuir a palavra de Deus no nosso coração. Guardar os mandamentos, porque não tem como dizer que ama a Deus se você não guarda os mandamentos dele. Não tem como. Você diz que ama a Deus, mas não conhece a palavra. Você diz que ama a Deus e não lê a Bíblia. Me diz como. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Você tem os mandamentos dele? Pode passar, irmão Júlio. Lá em João 8, 29, Jesus fala: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A vida de Jesus é modelo para nós. A vida de Jesus, ela está alinhada à vontade de Deus, porque tudo que Jesus faz agrada. E nós somos cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Não tem como dizer que segue a Cristo se não segue a vontade do Pai. Não tem como dizer que ama a Cristo sem alinhar a vontade de Deus, sem seguir o que Jesus falou. E a gente só vai conhecer Jesus se a gente conhecer a palavra. E é conhecer mesmo. É todo dia. É meditar na palavra de dia e de noite. Em tempo e fora de tempo. A vida de Jesus se alinhou totalmente à vontade do Pai. E ele disse: faço sempre o que lhe agrada. Em João 5, 38 e 39, Jesus também fala: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui Jesus está falando para escribas e fariseus. Fariseus conheciam a palavra de Deus. Tem, mas não guarda. Tem, mas não guarda. É aquele monte de historiador que leu a Bíblia de trás para frente 10 vezes. Fala historiador, homens. Aquelas pessoas que leem a Bíblia várias vezes, sabe mais do que eu e você. Tem, mas não guarda. Fariseu era assim. Sabia todas as Escrituras. Tinha, mas não guardava. E aí lê a Bíblia todinha, mas é ateu. Não crê em Deus. Lê a Bíblia todinha, mas não sabe que Jesus é o Filho de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Estava falando de Escritura.
não tinha permanente, não guardava. Porque não credes a quem ele enviou, não crê em Jesus. Só que a mesma Escritura, que eles baseavam a sua vida eterna nas Escrituras, quem dá a vida eterna é Jesus. Então o fariseu não prestava atenção que as Escrituras apontavam para Cristo, apontavam para Jesus, e Jesus veio e eles não conseguiam ver. Porque às vezes é assim, a gente está com um véu no nosso coração, a gente não consegue ver. Jesus desce, anda, faz milagre, a gente não vê. E era isso que o fariseu fazia. São aquelas mesmas Escrituras que testificam de mim. Eu não estou falando que ler a Bíblia todo dia, tempo e fora de tempo, é o suficiente para ninguém ir para o céu. Não é. O suficiente é estar na palavra de Deus, confiar em Jesus Cristo. Só Ele salva. Pode passar, irmão Júlio. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem um monte de gente aí no mundo falando que Jesus foi rebelde, porque Jesus curava no sábado. Ele não cumpria a lei, por isso que ele foi um rebelde. Eu já escutei isso tanto. E quando a gente não tem a palavra na gente, a gente se confunde. A gente fica, é mesmo, né? Jesus curava no sábado, não podia curar no sábado. Mas ele disse, eu vim para cumprir. Eu já ouvi crente dizendo, não, Jesus veio para cumprir, significa que ele veio para acabar com a lei. Chegou o tempo da graça. Não se engane não, meu irmão. Não se engane não. Jesus disse, eu vim para cumprir mesmo, não foi para revogar não, foi para cumprir. E aí o que acontece? A gente não lê a palavra, a gente não sabe desse versículo, e a gente fica escutando as mentiras. Sabe aquelas mentirinhas? Aquelas meias verdades, chama sofismo do diabo. Aquelas meias verdades que ficam no nosso ouvido e a gente não sabe direito como é, se é verdade, se é mentira, porque a gente não está na palavra. Quem está na palavra não tem espaço para enganos. O diabo vai vir, vai com as mentirinhas que a gente acha que é verdade, baseado na palavra, mas é mentira, tá? Quem está na palavra não tem espaço para enganos. E aí, olha a resposta para quem acha que Jesus foi um rebelde, que porque ele curava no sábado, ele não seguia a lei. Veja a resposta de Jesus. Não é essa a resposta de Jesus, não. Mas a resposta que Jesus deu foi assim. Qual dentre vós que tiver uma ovelha e ela cair num buraco, e seja dia de sábado, e você não vai lá para buscar sua ovelha? Mais é importante a vida do que o sábado. Mais é importante curar uma pessoa no sábado do que a lei. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Eu não estou dizendo aqui que não é para vocês virem para a igreja no domingo, não. Não é isso que eu estou dizendo. É para vir domingo da igreja. Faz parte. Vim alegre. Vim com expectativas no Senhor. Mas não é só isso. Não é só ler a Bíblia. Não é só vir para a igreja. Qual dentre vós tem uma ovelha no buraco e não vai lá resgatar a sua ovelha? Jesus não foi um rebelde, meus irmãos. E olha, sabe quem disse que era mais importante a vida do que o sábado? A lei. E o que é que os fariseus faziam? Pegava só a parte que cabia
para condenar Jesus. Texto fora de contexto é pretexto. E aí Jesus dá a resposta. Mateus 5:20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se só lê a Bíblia, como o fariseu fazia, sabia decorado a Bíblia toda, e não crê em Jesus Cristo, não será salvo. Ah, mas ele é uma pessoa tão boa, lê a Bíblia todos os dias, não crê em Jesus, não vai ser salvo. Ah, mas ele vai para todos os cultos. Não foi convertido. Não vai ser salvo. Tem gente que é só convencido, como os discípulos estavam convencidos que ele era o Messias, mas não tinha Jesus. Não era convertido. É diferente ser convencido. Pode passar, irmão. A Bíblia toda aponta para Cristo. Como os escribas não conseguiam ver a Bíblia inteira falava que o Messias ia vir. Jesus anda, faz os milagres, é Jesus, Filho de Deus. O escriba não via. O fariseu não via. Lucas 24:27. Aqui, Jesus tinha ressuscitado e ainda passou 40 dias andando no meio dos discípulos. Tinha que testificar. Ressuscitei mesmo. Passou 40 dias andando sobre a terra para dizer: eu ressuscitei, eu vivo. Para que hoje você tivesse vida. Ele passou 40 dias aqui, antes de ser assunto aos céus. E ele começou a pregar. E ele, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A vida de Jesus me mostra que eu tenho que conhecer a palavra. Porque senão, quando o diabo vier, eu não vou saber o que falar. Quando Jesus foi tentado, o diabo tentou ele com a palavra. Jesus tinha que conhecer a palavra para poder resistir. E a gente não conhece. O diabo vem e a gente cai. A Bíblia aponta para Cristo desde o Velho Testamento. Porque antes da fundação do mundo, Deus já planejou, já fez o plano de redenção para a humanidade. Eu tenho que conhecer essa palavra. Eu tenho que amar essa palavra. Porque só assim eu posso dizer que eu amo a Cristo. Pode passar, irmão Júlio. João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha como continua. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Tenha
a palavra e guarde no seu coração. É assim que se ama a Cristo. Porque se você faz isso, olha a promessa. Aquele que me ama vai ser amado por meu Pai. Tem que passar por Jesus, Ele é o único caminho. Para chegar lá, tem que passar por Jesus. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Passa, irmão Júlio. Olha, manifestarei, no original, significa enfanidzo. Não. E significa fazer brilhar, aparecer, surgir à vista, revelar, exibir, tornar visível, ser visível. Eu sei que tem gente que está recebendo isso, eu sei. Eu sei que tem gente que está recebendo isso. O que é que significa isso? Se você está em Cristo, Ele tem que se manifestar. Ele tem que fazer brilhar nos seus olhos. Ele tem que aparecer no seu sorriso. Ele tem que surgir à sua vista, no seu rosto. Ele tem que se manifestar, se revelando na sua forma de andar, na sua forma de vestir. Ele tem que se tornar visível na sua vida. Ele tem que ser visível. Jesus Cristo se manifesta em você. Se você não está na palavra, você anda como o mundo anda. Se você está na palavra, você manifesta o brilho de Jesus. Deixa Jesus se manifestar na sua vida. Deixa o Espírito Santo se mover dentro de você. Começa a amar essa palavra. Não vem. Tem gente que ora, meus irmãos. Tem gente que ora, não, eu sei que Ele me escuta, mas não espera que Ele responda. Quantas vezes a gente ora sem ter certeza que Deus vai responder? Eu estou falando de mim mesmo, tá? A gente tem que ter esse amor, a gente tem que ter essa fé, porque o salmista falava assim: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Suspirar, desfalecer. Isso é amor, minha gente. Tem que amar essa palavra. Não dá não para a gente ser frio. Ah, nos últimos dias, amor de muitos esfriarão. Não seja um desses muitos. Tem que se manifestar, não para andar sendo igual ao mundo. Tem que brilhar a luz de Deus. Deixa Jesus se manifestar em você. João 16:33. Tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem crente que está tão parecido com o mundo que você chega para ele e diz: tudo bom, meu irmão? Ele fala: na luta. Tudo bom, meu irmão? Aflição. Tudo bom, meu irmão? Batalha. Só problema. Já anda assim, ó. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele tem que ter mesmo. Vamos parar de ouvir os sofismas do diabo e falar: não, porque Jesus prometeu que a gente ia ter aflição. Aí vive aflição após aflição, aflição após aflição. Meu irmão, o choro só dura uma noite, viu? Dá não. Eu não acredito nesse evangelho que fica falando que a gente só tem aflição, só vai ter vitória no céu.
Jesus falou que veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e é vida na terra, tá? Tem que viver vida abundante, tem que viver sorrindo, tem que viver diferente, tem que manifestar a luz de Deus. Olha, Jesus teve muita aflição, mas na Bíblia não tem falando que Jesus estava o tempo todo. É prova, é prova, é prova, é luta, é luta, é luta. Vamos aprender a falar o versículo certo e vamos aprender a não deixar que o inimigo fique falando: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo... é normal, por isso que eu sofro tanto, porque Jesus prometeu que no mundo eu ia ter aflição. Não. Fala o versículo inteiro. E ainda faz assim, dá ênfase no que é certo. Faz assim. Por isso que eu coloquei aqui em caixa alta. Tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. Crente andando sem paz está errado. Espírito Santo nos traz paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estou sendo meio teatral aqui, sabe? Eu não faço isso nas minhas palestras de farmácia, não, mas no Espírito Santo a gente tem liberdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cara, deixa a aflição de lado. Vai seguir a Jesus, vai brilhar Jesus. Jesus chorou, sofreu. Mas, poxa, durava pouco tempo. Às vezes a gente fica sofrendo demais. Minha gente, eu passei uma época de chorar todo dia. Todo dia. Não era isso que Deus queria para mim, não. Deus queria eu assim, bonita, maquiada, pregando aqui em cima, falando do amor dele, porque é isso que ele fala, eu tenho que brilhar, eu tenho que manifestar. Se eu digo que eu amo ele. Eu quero e eu creio que a gente vai sair daqui andando diferente, bonita, com saltão, igual aquele que a irmã Janeuda me deu. Bonitona. E aí, quando eu perguntar, tá tudo bem, meu irmão? Tô na vitória. Tô na luta não, meu irmão. Você está na vitória. Tá tudo bem, meu irmão? Tô na graça. Não, tô na graça. É graça. Tô na misericórdia do Senhor. Com sorriso aqui, ó. Na misericórdia do Senhor. Só misericórdia. Não, só misericórdia. Tem que mudar de postura. Tem que ser assim, meus irmãos. A gente precisa começar a viver uma vida condizente com aquilo que a gente fala. Deixa Deus brilhar na sua vida. Deixa Ele se manifestar. Deixa Ele se revelar através de você. Começa a andar em santidade. Começa a falar do amor do Senhor. Ai, não estou com vontade de orar, não. Ora mesmo assim. Ah, não estou com vontade de orar. Não sei nem o que dizer a Deus. Lê a palavra assim e fala. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, vos também. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu estou orando. Senhor, assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Faz isso, meu irmão, muda de postura. Em nome de Jesus. Não ora a Deus sem crer que Ele vai responder, não. Quando Deus começou a me mostrar essas coisas, eu parei de chorar.
Eu parei de chorar todos os dias. Meus pais sabem, meus pais viram, meu semblante era triste. Mas sabe o que aconteceu? Eu tive que dizer, Senhor, vem cá. Meu fardo está pesado. A Bíblia fala que o teu fardo é leve. Aí Jesus disse assim para mim, se você continuar levando esse fardo pesado nas suas costas, você não consegue me seguir. Porque o caminho é estreito. Vai levando o fardo pesado. Segue não. Fica para trás. Quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, eu creio na tua palavra e eu te entrego as minhas ansiedades e eu não vou mais chorar. Só choro para ti. Tem gente que me vê chorando aqui todo culto. Eu choro todo culto. Eu choro no culto, eu choro em casa, eu choro lendo a Bíblia, eu choro falando com Deus, eu choro o tempo inteiro, porque essa palavra me emociona, essa palavra está no meu coração, ela entra como faca, ela penetra. Não é porque eu estou passando muito problema em casa, não é por isso não. Tem gente que pensa que eu estou chorando ali porque eu estou passando muito problema em casa. Não é por isso. Eu choro porque o amor de Jesus me constrange, e é por isso que eu choro. Eu choro porque o amor de Jesus me mói, e é por isso que eu choro. Mas eu brilho à luz de Cristo, porque é isso que Ele diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Ele promete. Deixa Jesus manifestar na sua vida, começa a amar, começa a vir para a igreja criando expectativa. Hoje eu vou escutar a voz de Deus, hoje Ele vai me transformar, hoje Ele vai penetrar na minha mente e é toda a minha ansiedade, todo o peso, todo o meu fardo pesado eu vou entregar nas mãos dEle. Muda de postura, meu irmão. Volta o teu primeiro amor. Lembra de quando você se converteu, que você tinha aquela fé, você lia a Bíblia, você louvava, até falava em línguas, hoje você nem fala mais em línguas. Volta para o teu primeiro amor. Deixa Jesus brilhar na sua vida, porque essa é a vontade dEle para nós. Agradeço.